Está conosco o pastor Geazi, amigo nosso, companheiro nosso, também o nosso serralheiro que tem feito trabalho para nós aqui, amém? Ele é o serralheiro mais correto que eu conheço. Estou chegando aí com urgência, ele vem. Louva a Deus pela tua vida, cara, obrigado. O casal que anda com ele também, pessoal de Pirapora, o casal do Rio, que nós estivemos lá no Rio também, final de semana. Irmãos, eu descobri esse final de semana que eu não tenho aptidão para o inferno. Eu tinha dúvida, mas final de semana eu tenho certeza, eu não levo jeito para ir para o inferno. Assim, eu não vou me adaptar lá. O Rio, domingo, assim, teve dia lá de estar 44, 45 graus. E não tinha nada que dava jeito, irmãos, assim, não tinha, não sei, acho que eu não entrei na piscina na casa do pastor, mas eu acho que dentro da água eles entraram, acho que estava quente. Como é que a gente faz? Eu falei, fica afundado aí dentro, vê se resolve alguma coisa. E de madrugada, dormindo com o ventilador, de madrugada ainda faltou energia. Eu falei, o diabo desligou meu ventilador. Mas tinha faltado energia, foi uma luta terrível. Mas foi bênção, glória a Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 4. Só abre em Romanos 4 e vamos gerar um pano de fundo para isso, que o Espírito Santo nos ajude. Romanos capítulo 4, depois que você abrir, olhe para mim. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso. Nós cantamos uma música, uma parte de uma música, que graça que está tendo no louvor hoje. Não tem nada de errado quando nós cantamos, eu descobri que sem ti eu nada posso fazer, isso é verdade. Não tem nada de errado cantar essa parte. O que é errado é quando nós não cantamos o que nós podemos fazer com Ele. Sem Ele nós nada podemos fazer, mas e com Ele o que nós podemos fazer? Ok? Então precisamos entender que sem Ele nós nada podemos fazer, mas com Ele nós podemos tudo que nós não podíamos sem Ele. Com Ele nós somos tudo que nós não éramos sem. Se sem Ele nós não somos nada, o que nós somos com Ele? Não é difícil cantarmos às vezes que sem Ele nós não somos nada. O que nós precisamos agora é começar a cantar o que nós somos com Ele. Amém? Aí você decide, vai responder se você está sem ou com. Se você está sem Ele, você não pode fazer nada. Mas se você está com Ele e Ele está com você, está na hora de você ver o que você pode fazer. Amém? Você está nele, Ele está em você. A questão do cristianismo dos nossos dias é que nós vivemos um cristianismo mesclado, misturado, um cristianismo de duas sementes. A Bíblia diz que duas sementes plantadas no mesmo solo, ela gera esterilidade. Quando nós pregamos o Evangelho fundamentado no Antigo Testamento e o Evangelho fundamentado no Novo Testamento, nós estamos plantando duas sementes. Então o Senhor está falando que o Antigo Testamento não é verdadeiro, toda a Bíblia é verdadeira. O Novo é o cumprimento do Velho, ou do Antigo, eu prefiro falar Antigo. Mas é importante nós entendermos o que é a condição cristã, o que é o Deus agido no Antigo Testamento e o que é a condição cristã do Novo Testamento. O cristão, se é que na verdade nem existia cristão no Antigo Testamento, porque cristão vem de Cristo, né? O que era o crente no Antigo Testamento e o que é o cristão no Novo Testamento? São as mesmas pessoas? Não, são pessoas diferentes, em condições diferentes, com respaldo diferente. E quando nós não entendemos o que é viver no Antigo Testamento, o que é viver no Novo Testamento, então se eu não crer no Novo, eu creio no Novo, então se eu não crer no Antigo, eu creio no Antigo que se cumpre no Novo. O Evangelho do Antigo Testamento era um evangelho meritocrata, aonde eu recebia por meritocracia, era o mérito que me fazia ser o que eu sou, ou o que eu era.
Era o mérito que me abençoava. Era o mérito que me respaldava. O homem precisava de mérito para ser. No Novo Testamento, o homem não recebe por mérito. Nós precisamos ser libertos disso de uma vez por todas. Nós precisamos entender qual é a nossa condição em Cristo. Como o homem era abençoado no Antigo Testamento. E como o homem é abençoado no Novo Testamento. A bênção no Antigo Testamento era baseada no que eu fazia. A bênção no Novo Testamento é baseada no que Jesus fez. Você entende isso, não? Eu acho que não. No Antigo Testamento, o homem era abençoado pelo que ele fazia. No Novo Testamento, o homem é abençoado pelo que Jesus fez. No Antigo Testamento, o diabo tinha um nível de autoridade. No Novo Testamento, ele não tem mais a mesma autoridade sobre aqueles que estão em Cristo. No Antigo Testamento, o diabo tinha um nível de autoridade, porque Adão tinha entregue a autoridade que ele tinha na mão do diabo. E o diabo era uma autoridade legal no Antigo Testamento. Quando eu falo legal, legalizado. No Novo Testamento, Jesus veio, tomou a autoridade do diabo. Amém? E isso deve ser motivo, razão de celebração. Todas as vezes que você ouvir qualquer coisa, que é bíblico, obviamente, o qual Jesus tomou do diabo, nós precisamos glorificar, porque isso tem a ver conosco. Tudo que Jesus fez, Ele não fez por causa dele, ou por ele, ou para ele. Tudo que Ele fez por nós. A morte dele é a nossa morte. A condenação é a nossa condenação. A enfermidade que Ele se tornou na cruz do Calvário era a nossa enfermidade. A maldição era a nossa maldição. E se Ele se tornou maldito, eu não sou mais maldito. Se Ele se tornou pobre, eu não sou mais pobre. Se Ele se tornou enfermo, eu não sou mais enfermo. Se Ele se separou do Pai e Ele esteve separado por 3 dias, eu não estou mais separado do Pai. Então tudo isso traz uma diferença entre o evangelho o evangelho meritocrata no Antigo Testamento e o evangelho, irmãos, onde a meritocracia não reina ou não deve reinar. Porque escute, irmãos, se eu acredito que eu preciso de mérito para ser abençoado, a incredulidade vai reinar na minha vida. Se eu estou esperando, irmãos, ser bom para ser abençoado, enquanto eu não chegar nesse padrão, eu jamais terei fé para ser abençoado. Porque eu estou sempre olhando para mim. E o cristianismo não é olhar para si. Lembra daquela serpente que foi levantada no deserto? Porque que a Bíblia tipifica a serpente que foi levantada em Jesus? Quando alguém fosse mordido pela serpente, lá no Antigo Testamento, se olhasse para a serpente que foi levantada, o que seria? O que aconteceria? Era curado. Jesus é aquela serpente que foi levantada. Então o cristianismo não é como quando eu olho para mim. O cristianismo é quando eu olho para Ele. Porque quando eu olho para Ele, eu devo ter a revelação de quem eu sou. Eu devo descobrir quem eu sou. Só em Cristo eu descubro quem eu sou. Vamos ler Romanos capítulo 4. A partir do versículo 1. Romanos 4, verso 1. Acharam? Diz assim: o que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Perceba que tem várias perguntas aqui. Porque se Abraão foi justificado por obras, presta atenção, se Abraão foi justificado pelo que ele fez, tem do que se gloriar, porém não diante de Deus. Se Abraão ele foi justificado, ele se tornou justo pelo que ele fez, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Versículo 3: pois o que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Nós lemos no 2: porque se Abraão foi justificado por obras,
ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Aí no versículo 3 diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Versículo 4: Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Ao que trabalha, o salário não é um favor, não é favor, é uma dívida. Ora, o que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como uma dívida. Versículo 5: Mas o que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Aqui está um texto que mostra meritocracia e graça. Aqui está um texto que mostra no que o homem pode ser recompensado. Ele pode ser de Abraão, e eles estão usando o pai da fé, Abraão, e ele diz o seguinte: se Abraão foi justificado por obras, ele tem do que se gloriar, mas não em Deus. Ao que trabalha, o salário não é um presente, é uma dívida. Mas o que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. O que Paulo está dizendo à igreja de Roma é que o que Abraão viveu não foi por justiça, não foi por justiça própria, não foi por mérito. Abraão não se tornou o pai da fé porque ele era bom. Abraão não se tornou quem ele se tornou por aquilo que ele fazia. Eu creio que todos nós sabemos a história de Abraão, que se tornou Abraão depois, um cara que era babilônico. A família de Abraão manufaturava deuses. Abraão tinha um caráter dissimulado, ele tinha um caráter diluído. Ele entregou a mulher 2 vezes. Uma das vezes a mulher dele não foi possuída não, mas outra foi. Está na Bíblia. O cara entrega a mulher para se livrar, para livrar a própria pele. Eu não sei se tem alguma mulher aqui nessa noite que gostaria de ser esposa de Abraão nessa época. Será que tem? Olha, amor, mesmo que ele queira se deitar com você, você se deita, porque senão eles vão querer me matar. Tipo assim, se você me ama, faz isso por mim. O que eu quero dizer, mostrando esses pontos de Abraão, que no entanto era Abraão, que Deus não chamou ele por quem ele era. Deus chamou ele, e ele decidiu crer em Deus. Escute, a fé não coloca os olhos em nós, a fé coloca os olhos em Deus. Crer não é buscar condição em si, crer é buscar respaldo naquele que fez. Crer não é buscar mérito, crer é alcançar graça. Crer não é alcançar mérito, crer é alcançar graça. Pastor, por que Deus me abençoaria? Primeiro que Ele não te abençoaria, porque Ele já te abençoou. Não tem lugar nenhum na Bíblia, no Novo Testamento, melhor dizendo, que Deus te abençoaria. Não tem futuro no Novo Testamento acerca de bênção, só tem presente e passado. Efésios 1:3, bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou, ou que tem nos abençoado, com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Então eu não serei, ou eu fui, ou eu sou abençoado. Dá para entender isso? Não. Ou eu fui abençoado, ou estou sendo, nesse exato momento, abençoado, não amanhã. E quando chegar amanhã, eu estou sendo. E quando chegar depois da manhã, eu ainda estou sendo. E mês que vem, eu ainda estou sendo. Mas eu nunca serei. Ou seja, eu não espero uma bênção amanhã, eu vivo a bênção agora. Porque a fé não será. Ou seja, a fé é o firme fundamento. A fé não é futuro, a fé é presente. Quem crê, crê agora. Você está entendendo? Deus não procura em você mérito.
Pastor, por qual razão Deus me abençoa então? Porque Ele te ama. Ele pensa em você todos os dias. Ele quer se encontrar com você todos os dias. Ele deseja você todos os dias. Deus não te amou numa versão futura. Deus te amou numa versão passada. Ele não esperou você vir para a igreja para te amar. Isso significa, irmãos, que Ele não me ama por aquilo que eu faço. Ele me amou, Ele te amou, Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Ou seja, Ele não esperou eu ficar bom para isso. Ele está dizendo: o meu amor independe de você. Eu te amo como você é. Eu sempre te amei da maneira como você estava, na prostituição, no lixo, na rua. Eu sempre te amei na macumba. Eu não quero dizer que eu concordava com você, mas o meu amor não tem a ver com concordar. O meu amor tem a ver com o que eu quero em você. Você consegue entender isso? Porque senão Deus esperaria nós nos convertermos, nos tornarmos bonzinhos, frequentar o culto, dizimar, ofertar, etc, etc, para Ele dizer: agora sim eu estou começando a gostar de você. Você está entendendo? Diga: Deus me ama. Diga: Deus me ama do jeito que eu estou, do jeito que eu sou. Eu não estou dizendo que Deus concorda com os nossos pecados. Eu não estou dizendo que Ele bate palma e fala: fica tranquilo. Eu não estou dizendo. Eu estou dizendo que Ele me ama. Paulo diz em Romanos capítulo 8: quem nos separará do amor de Deus? Eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem coisas do presente ou do porvir, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Eu preciso crer: Deus me ama. Eu não sei o que você está passando, mas você pode erguer as mãos e dizer: eu sou amado por Ele, Ele me ama. Capeta do inferno, você precisa engolir: eu sou amado, eu sou querido. O que é que você fez para Ele te amar? Nada. Ele é amor. Ele não tem amor. Pregar algo e verso isso seria mérito. Pastor, o senhor acredita em pagar preço? Depende do quê? Nem tudo eu acredito. Por favor, alguém lida com as crianças que estão correndo. E algumas coisas eu creio, outras não. Por exemplo, eu não creio em pagar preço para a bênção, porque eu já fui abençoado. Eu creio em pagar preço por dimensão, porque o reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou uma pérola de grande valor. Ele foi lá e negociou tudo. Então, irmãos, a moeda do reino é vida. Eu fui comprado por vida, a nossa vida. Quem comprou foi o Senhor. Então, eu consigo, irmãos, alcançar dimensões, não bênção. Dá para entender isso? Não. São coisas distintas, não bênção. Eu não faço nada para ser amado. Não, pastor, é que parece que Deus tem um negocinho com algumas pessoas. Você já viu isso? Não. Parece que Deus tem uns negócios com alguns irmãos, não é assim? Não, deixa eu te contar uma coisa. Não é que Deus tem um negócio com alguns irmãos. Esses irmãos têm um negócio com Deus. Como diz os pentecostais. A questão não é o quanto Deus nos ama. Deus nos ama de igual modo. A diferença não está na proporção do amor dele para comigo e para contigo. Ele nos ama de igual modo. A diferença está no quanto você ou eu amamos Ele. E isso não está só aqui, ó. Isso está na minha atitude diária, no tempo que eu passo com a palavra com Ele. Você consegue entender? Então Deus não tem negocinho com ninguém, irmão. Ele não faz acepção de pessoas. O que vai fazer a diferença é quem tem um negócio com Ele. É isso que faz a diferença. O que eu preciso entender é que quando Deus me chamou, através da sua graça, bondade e misericórdia, Ele não me chamou porque eu era bom. Ele não te chamou porque você era bom, ou porque você se tornaria bom. Não. Ele te chamou porque Ele é bom o suficiente para acabar com a nossa ruindade. Lembra quando o povo saiu do Egito e eles chegaram em Mara? Eles tentaram tomar a água de Mara e não podiam, por quê? Que a água de Mara, já diz, Mara, amarga. Eles não podiam tomar porque a água era amarga.
O que eles fizeram? Cortaram uma árvore, não era? E colocaram na água. E aí a partir daí o que podia? Tomar da água. A água era potável. A gente era igual Mara, irmãos. Acho que o nosso nome antes da cruz era Mara. A gente era amargo. Quem bebesse de nós, irmão, ficava azedo. Mas depois da cruz, nós ficamos potável. Depois da cruz, todos podem beber de nós, porque a cruz não nos torna melhores, a cruz nos torna semelhantes a Ele. A cruz não melhora. Então pare de cantar, me ajude a melhorar. Não, o que melhora você é plástica. A cruz não me torna melhor. A cruz me dá uma nova vida, porque o velho homem morreu e eu recebi uma nova vida. Não tem mais a ver com quem eu era, tem a ver com quem eu sou. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. O que é justiça? É o ato de fazer algo ou alguém justo. Justiça é a condição pela qual alguém é respaldado ou condenado. Abraão creu em Deus, e isso foi lhe imputado como justiça. Se você estudar essa palavra, você vai ver que ele foi considerado justo, porque ele creu. Presta atenção, Abraão foi considerado, o que é a palavra justo, pastor? A palavra justo no original é estado daquele que é como deve ser. Você é justo? Baseado em você? Não, baseado nele. Por que você é justo? Porque eu creio naquele que me justifica. Romanos capítulo 5. Romanos 5, versículo 12 em diante. Acharam? Romanos 5, 12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Através de quantos homens? Diga comigo, um. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ei, antes de você nascer, ou após o seu nascimento, alguém te perguntou, você quer ser pecador ou não? Não? Que culpa que eu tenho da meleca que Adão fez? Diretamente eu tenho alguma culpa? Você tem? Você participou? Nós estamos aqui há quase 7.000 anos após o ocorrido. Eu ainda tenho alguma coisa a ver com aquilo? Eu nem estava lá. Você não acha que isso é meio esquisito? O salmista Davi disse: em pecado eu fui gerado, e em pecado me concebeu minha mãe. Mas ninguém perguntou se eu queria ser pecador. Escute, irmãos, através de Adão todos pecaram. Por quê? Porque Adão é um cabeça. Nós estávamos em Adão. E tudo que aconteceu, ou tudo que acontecesse em Adão, aconteceria conosco. Se Adão não tivesse pecado, nossa vida teria sido outra. Tudo seria diferente. Ou seja, eu não me tornei pecador por opção. Eu não tive o livre-arbítrio para me tornar pecador. Porque por mais que uma criança de colo não tenha pecado, sim ou não, exime ela de ser pecadora? Ela não tem pecado por atitude, mas ela é pecadora por natureza. Até filho de crente, pastor, principalmente. Filho de crente não é crentinho, não, irmãos. Preste atenção nisso. Eu quero que você entenda, porque isso tem um fundamento e isso tem uma verdade. Ninguém te perguntou se você queria ter uma natureza pecaminosa. Olha, nós estamos aqui decidindo como é que você vai nascer. Você vai nascer pecador ou não? Você quer estar ligado ao primeiro Adão ou não? Ou a gente arruma um novo pai para você? O que é que você acha disso? E você disse assim: não, deixa eu orar um pouquinho, depois eu decido. Eu vou jejuar uns 3 dias, depois você me pergunta. Não, ninguém te perguntou isso. Você já nasceu em pecado.
criança você ensina a fazer o que é certo. Errado você não precisa, vai se manifestar. É ou não é? Irmãos, criança com 3, 4 anos, ele derruba alguma coisa. Você pergunta para ele, só tem ele em casa, só tem ele de criança na sala, ele fala, não foi eu. Esses dias atrás eu estava ouvindo uma história do pastor Eric, dos 2 filhos dele, claro que não são criancinha, bebê, não são mais bebês, são meninos de 8, 10 anos, os 2 filhos dele. Os 2 filhos não, um filho dele e um sobrinho dele, filho da irmã da pastora Débora. Foram para a chácara. A mãe da pastora Débora tem uma chácara. E chegaram lá, irmãos, cortaram um cacho da bananeira verde. E aí, irmãos, nasceu uma investigação. Quem foi, chama os 2 meninos. E o menino, não foi eu, o outro não foi eu. E aí fala, ué, mas só está nós 4 aqui. O menino diz, não foi eu, o outro diz, não foi eu. O dono da chácara falou, não foi eu. Aí o netinho olhou e falou, foi a vovó. Ele teve coragem de olhar para a velhinha e falar, foi a vovó. Será que a mulher, irmãos, de idade ia lá cortar o cacho de banana? Mas eles fugiram. Por quê, irmãos? Porque você ensina o que é certo, o errado não precisa. Se manifesta. Isso está ligado ao quê? À natureza. Isso é fantástico entendermos isso, irmãos. Pastor, é fantástico. Quando você vê o fechamento, você vai entender o que eu quero dizer. Através de Adão, nós não nos tornamos pecadores por opção. Ninguém perguntou se eu queria ser pecador ou não. Eu teria dito não, eu acho que seria melhor. Vamos continuar lendo. Versículo 13. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, presta atenção nesse todavia, não é assim o dom gratuito como ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento dele voou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Presta atenção. Se eu não escolhi ser pecador e eu me tornei pecador, por natureza. Pastor, mas o homem é tão bonzinho, não faz nada de errado. Ele é bom? Pastor, pensa num homem bom, só falta virar crente. Pronto, vai para o inferno, não te resolve nada. Pastor, pensa num cara legal. Paga as contas dele em dia, não trai a mulher e... Escute, irmãos, nós estamos avaliando pessoas por ações. Deus não avalia ações, Deus avalia a natureza. Deus não reconhece a ação do homem, porque a ação de um homem bom sem Deus é mal. Presta atenção. Não importa o que o homem faça de bom, se ele não está em Cristo, ele é mau. Deus não aceita ações, Deus aceita a natureza. Deus não reconhece, porque ele dá esmola, ele vai ser abençoado dentro de um princípio, mas não do princípio de salvação. Dá para entender isso? O sol nasce para todos. Se um rico dá dinheiro para a ONG, dá dinheiro para os órfãos, ele vai ser abençoado. Porque a Bíblia não é um livro para crente, a Bíblia é um livro para todos aqueles que praticam e vivem dentro dessa realidade. Acabou. Deus não é crente, irmãos, nem católico. Deus é Deus. Dá para entender isso? Deus não é crente. Preste atenção.
O homem não é o que é pelo que ele faz. O homem é o que é por onde ele nasceu ou de quem ele nasceu. E as ações, pastor, as ações devem revelar a natureza. Se eu não escolhi ser pecador em Adão, eu não escolho ser santo em Jesus. Dá para entender isso? Eu não escolhi ser pecador em Adão, eu nasci pecador. Mas quando eu nasci em Jesus Cristo, eu não escolhi ser santo. Se eu não tive a opção de escolha, através do primeiro Adão, e eu nasci pecador sem ninguém me perguntar nada, e eu já nasci mal por natureza. Quando eu nasci em Jesus, eu nasci bom por natureza. Eu sei que é mais fácil a gente acreditar no primeiro Adão do que engolir essa parte do segundo Adão, ou do último Adão. O primeiro homem, Adão, me fez mal, pecador, profano, prostituto, corrupto, etc, e etc. O último Adão me fez santo, íntegro, curado, liberto. Eu nasci de novo. Você consegue ver isso, mano? O primeiro homem contaminou todo mundo. O último homem purificou, dando uma nova vida a todos aqueles que crê. Porque quem crê é imputado como justiça. Quando você crê no que Jesus fez, você é justo. Ah, meu Deus, se a igreja entendesse isso. Quando eu creio no que Jesus fez, eu me torno como Ele é. Por que você acha que Deus ama mais Jesus do que você? Se você é um com Ele, e se você está nele e Ele está em você. Por que você acha que Jesus é mais filho de Deus do que você? Você é tão filho de Deus quanto Ele. Até porque você e Ele é um só. Ei, nós precisamos entender. Se nós entendêssemos isso, nós poderíamos dizer obrigado pela vitória sobre Satanás. Porque quando Jesus venceu, eu venci. Vamos ler o próximo versículo. Vamos ler o 16 e o 17 novamente. O dom, entretanto, não é como o caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa, presta atenção nesse 17, se pela ofensa de um, e por meio de um só, quem era esse um? Não, esse é Adão. Se pela ofensa, nós estamos falando de ofensa, se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, através de quem reinou a morte? De Adão. Adão. Muito mais. Perceba que não tem mais. Tem muito mais. Perceba que aonde abundou o pecado, não abundou a graça. Nunca é na mesma medida. Nunca é 6 por meia dúzia. Nunca é morte pela vida. É morte por vida abundante. Aonde abundou o pecado, tem uma versão que diz: aonde frutificou o pecado, multiplicou a graça. O que você entende ou deveria entender? O que Deus fez, está fazendo ou vai se manifestar. Quando eu digo que está fazendo em nós, porque nele está feito. O que Deus está fazendo é sempre muito maior do que o que o diabo fez. Pastor, como é que o senhor avalia o chamado de alguém? Eu tenho um critério para isso, não sei se é bíblico, mas eu tenho. Qual é o critério do chamado de alguém que se converteu? Depende do passado dele. Quanto maior a desgraça, maior vai ser o ministério. Porque se aonde abundou o pecado, superabundou a graça, irmão, quanto pior ele era, mais problema o diabo vai ter. Irmãos, o que eu espero de alguém que era macumbeiro
e vivia na encruzilhada, fazendo despacho. Eu espero que no mínimo você tenha coragem de orar a Deus todos os dias. Porque você tinha que ir na encruzilhada, porque o diabo nem casa não tem. Você tem que fazer numa esquina. Eu não posso crer que a vida que eu tinha, irmãos, eu jogava pedra na rua para abrir meus caminhos. Eu era um menino com 10 anos de idade. Eu tinha um problema na vista, eu tinha que colocar fígado cru para sarar a vista, porque eu tive paralisia facial. Eu não tinha comida para comer, eu tinha que usar o fígado cru nos olhos. Eu não tinha nem o que comer, irmão. Eu não tenho que fazer nada para abrir os caminhos hoje. Ele se tornou meu caminho. Ele se tornou minha verdade. Ele se tornou a minha vida. Jesus não me deu uma vida. Ele se tornou a minha vida. Ele não me deu uma paz. Ele é a minha paz. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu não tenho vida para você, eu sou sua vida. Olha, quando ele fala anda no meu caminho, ele está dizendo anda em mim mesmo. Você entende isso? O que eu estou dizendo para você é que se nós não sairmos da meritocracia, nós vamos continuar tentando fazer alguma coisa para receber ou para ser. Eu não preciso fazer nada, eu sou. Eu posso não ter entendido ainda, mas eu sou. O que eu sou? Eu sou curado. Desde quando? Desde a cruz do Calvário. Mas eu não vivo o que você vive ou não vive. Ou como alguns dizem, vive. Não é problema de Deus, é problema seu. Eu posso desfrutar, irmãos. O que me faz desfrutar é a fé e não as obras. O que me faz desfrutar do que Jesus fez é a fé e não as obras. Não tem a ver com o que eu faço. Tem a ver com o que Ele fez. E eu creio. E a partir do momento que eu creio, se manifesta na minha vida. Ele fez, eu creio, se manifesta. Ele fez, eu creio, se manifesta. Ele fez, eu creio, se manifesta. Nossa, pastor, o dia que o senhor fala parece que é tão fácil. É, fácil demais, a gente é que complica tudo. Irmãos, é fácil. Não, mas aí, o senhor falando desse jeito, parece que o senhor está dando autorização para pecar. Não, você já estava pecando antes de eu falar. Escute, irmãos. Todos nós erramos e cometemos pecado. Amém? Eu não disse em momento algum que nós não pecamos. O que não existe mais em quem nasceu de novo é uma vida de pecado. Todos nós erramos. Se eu disser que não tenho pecado, sou mentiroso, como diz 1 João, e a verdade não está em nós. Todos nós erramos. Eu não estou dizendo que nós não erramos. Eu estou dizendo, irmãos, que errar, pecar é errar o alvo. Ser pecador é uma natureza. Da mesma forma, irmãos, que uma criança não se ensina a pecar, ela peca por natureza. Rapidinho ela se manifesta, não é? O que você acha que acontece com alguém que nasceu de novo? Por que a gente consegue, irmãos, crer no errado e não consegue crer no que é certo? Por que a gente consegue crer no que aconteceu com o primeiro Adão e não consegue crer no que aconteceu no último Adão? Por causa da meritocracia, porque a gente acredita em obras. Porque eu estou tentando ser legal. Sabe o que eu estou fazendo, pastor? Para não brigar mais com meu marido, o quê? Enchendo a boca de água para não falar. Aí você aguenta um dia, 2 dias, daqui a pouco você vai, eu não aguento. Só preciso entender que no Antigo Testamento pecado era uma atitude. No Novo Testamento pecado é um pensamento. Entende isso? Você pode encher a boca d'água e estar xingando ele aqui por dentro.
A mudança não vem através da força. A mudança ocorre à medida que a vida de Cristo cresce em mim. Pastor, eu ainda tenho prazer no pecado. Avalie se você nasceu de novo. Pastor, pensa num cara que gosta de pecar. Pensa num cara que pensa que você não nasceu de novo. Sabe por quê? Porque são naturezas opostas. Eu acabei de dizer que nós erramos. Escute, irmãos. A consciência revela que eu tenho uma nova vida. E essa nova vida, irmãos, é a vida de Cristo. E por eu ter a vida de Cristo, não é que eu não queira pecar. Não consigo. Santidade não é a força que eu faço para não pecar. Santidade é que mesmo eu tentando fazer, eu não consigo. Eu tenho um amigo, pastor, ele me contou isso, eu achei fantástico. A fantástica questão da natureza. Ele passou por uma situação muito difícil, familiar, processo de traição, de divórcio. Ele passou por um processo terrível. Perdeu a empresa, ficou devendo mais de 200 mil, irmãos, por causa da traição que ele sofreu e tudo isso. Ele disse para mim, ele me disse, não foi uma nem duas vezes, que ele mora numa cidade do interior, que ele enchia o tanque do carro e dizia, hoje eu vou para Gandaia, hoje eu vou. Ele se arrumava, preparava tudo, tanque cheio, dizia, hoje eu vou. Ele não conseguia ir. Uma, duas, três vezes. Ele falou, cara, eu não sei, mas eu não conseguia ir. Eu falei, cara, isso é fantástico. Quem nasceu de novo, irmão, está imprestável no pecado. Quem nasceu de novo, tenta beber para ver se você consegue. Não cabe mais. Não dá mais. Por quê? Eu recebi uma nova vida. Aquele homem, aquela mulher morreu. Morreu. Pastor, mas o que eu faço para isso acontecer? Nada, eu só creio no que Jesus fez. Eu te louvo, Senhor, obrigado pela vida que o Senhor me deu. A tua vida é a minha vida. Como o Senhor é, eu sou. Tu és a minha vida. A minha santidade é o Senhor. Santidade não tem a ver com o que eu faço de certo. E pecado não tem a ver com o que eu faço de errado. Não, não. Pecado tem a ver, irmãos, com natureza. Eu posso estar fazendo tudo certo, irmãos. Tem gente que pensa, irmão, que se tornou santo porque parou de beber. Então os alcoólicos anônimos estão fazendo um show. Ó, pastor, desde quando eu cheguei aqui eu bebia, não bebo mais. Eu fazia isso, não faço mais. Eu fazia isso, não faço mais. Eu traía minha mulher, eu não traio mais. Bebia todo dia, agora só bebo uma vez por semana. Ó, eu fui parando. Cristianismo não tem a ver com o que eu fazia e com o que eu faço. Cristianismo tem a ver com quem eu era e com quem eu sou. Porque senão você muda comportamento e não muda natureza. Você dá um banho no porco, mas qualquer hora ele vai para a lavagem novamente. Ele vai para a sujeira novamente. Agora, irmãos, quem foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, quem recebeu uma nova vida, acabou. Deixa eu ler o versículo 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte. Reinou! O que aconteceu com a morte? Ela reinou, ela governava sobre tudo. Ó, se pela ofensa de um, que foi de Adão, e por meio de um só, reinou a morte reinava, muito mais os que recebem a abundância da graça. O que é graça, pastor? É favor não merecido. Isso é um ponto do que é graça. Graça é Jesus. Os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Nós estamos falando de justiça desde quando eu comecei a mensagem. E recebem o dom, reinou muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. O que é dom? Dom é um presente. A justiça na sua vida é um presente.
o dom da justiça. Reinarão. Reinarão. Lá no milênio. Quando Jesus voltar, vai ter um milênio, aí nós vamos reinar. É isso que está escrito aí? Reinarão em vida. Perceba, irmãos, que está falando duas vezes de reino, ou de reinar. Perceba. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. O que reinava na minha vida era a morte, mas eu recebi um presente de Deus, o dom da justiça. Ele me deu um presente do jeito que Abraão não era justo e ele creu, e isso foi lhe imputado como justiça. Eu não era nada, eu criei no que Jesus fez, eu recebi o dom da justiça, e agora está dizendo, reinarão em vida. Você está reinando? É provável que ainda não. Você está governando? Ou está sendo governado? Reinarão em vida. Isso é uma palavra, irmãos, para nós hoje. Reinarão em vida por meio de um só. Perceba que a morte reinou através de um, mas a vida reina através de outro. Reinarão em vida por meio de um só, a saber, Cristo Jesus. Como eu gostaria que a gente entendesse isso, irmão. Como eu gostaria que nós fôssemos libertos da meritocracia. Pastor, isso torna a gente relaxado. Não, como é que eu posso ser relaxado se a vida de Deus está em mim? Abra comigo 2 Coríntios. Desculpa, 1 Coríntios, perdão, 1 Coríntios capítulo 15. Coríntios 15, 45. Nós já vamos encerrar, estamos indo para a reta final. 1 Coríntios 15, 45 diz assim: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Olhe para mim antes de eu ler o outro versículo. Por que está falando que o primeiro Adão é alma vivente e não espírito vivente? Porque o homem já era espírito. Quando ele saiu de Deus, ele saiu espiritual e ele se tornou alma vivente. Quando Deus soprou nas narinas do homem, o homem passou a ser alma vivente. Por que ele não passou a ser espírito? Porque ele já era espírito. Ele passou a ser alma vivente. E agora, por que o último é espírito vivificante? Porque o que morreu através do pecado foi o que? A alma ou o espírito? O espírito. Então o primeiro homem era espírito e passou a ser alma vivente, alma e espírito. Aí morreu o espírito através do pecado. A partir do momento que morreu o espírito através do pecado, o homem deixou de ser um ser tricótomo, espírito, alma e corpo, e ele passou a ser um ser dicótomo. Ele passou a ter apenas alma e corpo, passou a viver como qualquer animal, porque o animal é um ser dicótomo. Um cachorro tem o quê? Alma e corpo. O que é que o cachorro não tem? Alma. Perdão, o que é que um cachorro não tem? Espírito. O que é que uma vaca não tem? Espírito. Tem alma e corpo. Então, se você olhar para um ser humano sem Deus, ele tem alma e tem corpo, mas ele está morto. Ele tem alma e corpo, mas ele está morto. O que é que ele não tem? Espírito. O que é que ele não tem? Comunhão com Deus. O que é que ele não tem?
justiça de Deus. Por quê? Porque ele não foi justificado em Jesus Cristo. Porque eu preciso crer, eu preciso reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, para desfrutar de tudo aquilo que foi feito. Versículo 46. Mas não é o primeiro espiritual, e sim natural. Por que que o primeiro não é espiritual? Porque o primeiro era espírito que se tornou natural. Era um homem espiritual para viver no mundo natural. Não quer dizer que ele não era espiritual, quer dizer que não é o primeiro espiritual. Quer dizer o seguinte: o primeiro homem me trouxe para a terra, o primeiro homem me trouxe para o mundo físico, o primeiro homem me trouxe para o mundo emocional, intelectual. Mas não é o primeiro espiritual, e sim natural. Depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem terreno, tais são também os demais homens terreno. E como é o celestial, tais também. Presta atenção, nós vamos parar no 49. Presta atenção. O primeiro homem me tornou terreno. Por que ele não me tornou celestial? Porque celestial eu já era. Ele me trouxe para a terra e eu me tornei terreno. Então quem era eu antes do pecado? Eu era um ser espiritual celestial na terra. Quando eu morri, eu deixei de ser um ser espiritual, um ser celestial, e eu se tornei um ser terreno, maligno, diabólico, inimigo de Deus. Mas o último é celestial. Então em Jesus Cristo eu voltei a ser um ser celestial. É difícil crer nisso, né, irmão? É mais fácil a gente cantar: eu sou pecador, salvo pela graça. Se você é salvo pela graça, você não é mais pecador, trem. Você era pecador até ser salvo pela graça. Agora você é um santo e vive pela graça. Mas eu sou um pecador salvo. Então Jesus te deu vida e você continua pecador. Obrinha fraca da cruz, hein? O que o capeta fez é maior. Quer dizer, o diabo te contaminou, Jesus só deu uma melhorada. O diabo colocou um câncer generalizado, Jesus foi lá e deu uma dipirona. Dipirona cura câncer, irmãos? Às vezes eu penso que o evangelho é uma dipirona, uma S. Aonde abunda o pecado, superabunda a graça. O que Jesus fez é maior do que o que o diabo fez. Escute, talvez você é um novo convertido, esteja aqui, e tudo que você passou, quando você olha, você fica pensando como vai ser. Eu te digo como vai ser muito maior do que o que foi. Vai ser muito maior do que o que foi. O que você vai viver em Deus não dá para se comparar do que o que você viveu nas trevas. Eu preciso crer nisso, eu preciso aceitar essa verdade, eu preciso viver essa realidade. Versículo 49: assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Através do primeiro homem, eu trouxe a imagem terrena. Através do último homem, a imagem celestial. A ideia de Deus, eu tenho certeza disso, que quando você e eu andássemos na rua, é que todo mundo visse Ele em nós. Não em aparência física, não, mas em manifestação. A ideia é que por onde você passa, Cristo passa. A ideia é que aonde você está, Cristo seja visto. A ideia é que o seu comportamento e as suas ações sejam as ações de Cristo. Não é porque você vai tentar fazer, é porque a vida dele vai se manifestar. Não, pastor, eu estou tentando ser. Não, irmão, você não aprende a ser. Pastor, eu estou aprendendo a ser cristão. Irmão, você não aprende a vida, irmãos.
Você aprende a desenvolver atitudes na vida. Mas você aprendeu a bater seu coração? Fui aprendendo, pastor. No começo, quando eu nasci, ele falhava, dava um tranco. E aí eu fui ensinando o coração a bater. Às vezes eu começava a respirar, eu engasgava. Aí eu fui treinando. O médico fala, vai com calma, você vai aprender. Imagina um peixe nascendo, ele morrendo afogado. E a mãe dizendo, vai devagar. Você vai conseguir nadar. Vai. Você não aprende a viver. Você vive. Você vai desenvolvendo audição, visão, habilidades, ok? Isso eu creio no reino. O que eu não creio é que você aprende a ser crente. Eu estou aprendendo a ser santo, pastor. Mas se você aprendesse a ser santo, você não precisava de Jesus, você tinha aprendido lá atrás. Ué? Preste atenção, irmão, não tinha condição. Escute, eu tenho uma vida em mim. Você tem uma vida em você. E essa vida é a vida ressurreta de Jesus. Essa é a vida imaculada de Jesus. Essa é a vida que não se contaminou nessa terra. Essa é a vida que o diabo não teve direito. Essa é a vida que não se vendeu, que não se corrompeu. É a vida que eu tenho em Jesus Cristo. Eu já vi gente mudar de ramo, porque na profissão que ele estava, ele tinha que ser corrupto. Eu já vi. Pastor Juscelio ele teve que mudar de ramo, porque ele dizia que tinha que mentir. Mas ele se converteu, ele nasceu de novo, e ele não conseguia mais. Ei, alguém está entendendo o que eu estou falando? Pastor, eu me nasci de novo, mas eu continuo assim, fazendo meus esquemas. Você não nasceu de novo. Hashtag fica a dica. Você não nasceu de novo. A vida, eu não estou orando, irmãos. Eu não estou orando para receber santidade. A santidade está em mim. E à medida que eu oro, essa santidade cresce em mim. Essa vida cresce em mim. Eu creio que Jesus está em você. Eu creio que essa vida está em você. Agora alimente essa vida com a palavra. Alimente essa vida com a oração. Invista tempo nesse relacionamento. Não tem duas pessoas aí dentro. 1 Coríntios 6:17. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Vocês dois se tornaram um. Ei, santidade não são para os nobres, para os apóstolos do céu. No céu não tem nem apóstolo. Santidade é a natureza comum de todos aqueles que nasceram de novo, aqueles que receberam uma nova vida. Tem gente que diz, pastor, eu pequei, eu estou tão mal. Quando alguém me diz eu estou tão mal, eu disse, rapaz, eu estou tão feliz porque você está mal. Porque se alguém pecou, irmãos, e está mal, na verdade essa pessoa está bem. Sabe por que ela está mal? Porque ela fez algo, está indigesto, ela comeu uma comida estragada. O Espírito Santo não está acusando ela, mas está dizendo, isso daqui não cabe aqui, isso daqui não encaixa aqui. Você fala, eu preciso pôr isso para fora. Eu comi um trem estragado. Não é que ele está te acusando, ele está dizendo, você não é isso, você não é isso, você não é isso, você não é isso, você não é isso. Agora, quando alguém diz eu pequei, estou de boa, eu falo, você está mal. Se coloque de pé, por favor.
pecado, da morte. Você é livre da doença, da maldição. Comece a declarar quem você é em Jesus. Comece a declarar quem você é, quem você é, quem você é. Declare, declare, declare. Eu sou livre. Eu sou livre de toda mentira. Eu sou livre de todo pecado. Eu sou livre de toda doença, de toda maldição. Eu sou livre de toda engano. Você errar, dentro de você vai. Se for algo com a sua esposa, com o seu esposo, você vai se arrumar. Você fala: olha, perdão, eu não queria dizer isso, aquilo, não. Se for algo, irmãos, você sabe o que está faltando na igreja? Não é a gente parar de fofocar, não. É a gente ter vida de Deus, porque quem tem vida de Deus não fofoca. Você está entendendo, irmãos? Presta atenção. Na hora que a vida de Deus inundar as nossas vidas, irmãos, você não tem mais estômago, nem língua para falar de ninguém. Você está entendendo isso? Eu creio, irmãos, que a vida de Cristo está crescendo na igreja brasileira.
ter um cristianismo de vida, de realidade espiritual. Sou justo, eu fui justificado, não é mérito meu, mas eu creio no que Ele fez, e isso me faz ser justo. Aplauda o Senhor, renda louvores a Ele.